Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro quadro informativo ao vivo na comunidade de Nações do Bloxburg. Eu sou Leonardo Caprese e você está assistindo o Repórter Brasil. Vamos às notícias principais do dia. Tensão crescente entre Áurea e Bloxburg Brasil após morte de Salles e denúncias de corrupção no governo de Áurea. Decreto de Guilherme Bolsonaro obriga a construção de pontos de saúde em cada município, passando agora por revisão da Central dos Fundadores. Conflitos internos do governo de Guilherme Bolsonaro, com tensões entre ministros, preocupa a estabilidade do governo. Quase finalizada, a usina de Angra será inaugurada em breve, com participação de membros do governo federal. Reforma no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que será substituído por um novo museu chamado Viva a Independência, financiado pelo governo federal. O Repórter Brasil está começando agora. Começamos com notícias que têm chamado a atenção da comunidade internacional. As tensões entre Áurea e Bloxburg Brasil estão em alta, após a morte de Salles, alegadamente causada por cidadãos de Áurea infiltrados no BBR. Além disso, refugiados de Áurea no Bloxburg Brasil têm denunciado corrupção no governo de Áurea, e a extinção das eleições presidenciais em favor do Conselho Administrativo de Áurea tem gerado preocupações. Guilherme Bolsonaro teve uma conversa recente com Harry Shakespeare. Guilherme Bolsonaro informou no grupo oficial para cidadãos que a conversa andava de forma decepcionante. Vale lembrar que aqui no ano anterior, o governo federal do Bloxburg Brasil anunciou um investimento de mais de R$1 milhão para ser feito em Áurea, que foi congelado por motivos de priorização de investimento interno e que segue paralisado agora devido a esta piora nas relações entre os dois países. E agora, voltando para o âmbito nacional, o presidente da República, Guilherme Bolsonaro, publicou ontem um decreto que obriga a construção de pontos de saúde em todos os municípios do país. João Alberto está no Palácio do Planalto e nos trará mais detalhes sobre a situação do decreto que já foi aprovado pela Central dos Fundadores e agora aguarda inclusão na Constituição dentro do Código Urbano. João, é com você. Boa tarde, obrigado, Leonardo. O decreto do presidente Guilherme Bolsonaro, que visa melhorar o acesso à saúde no país, está em fase final de revisão antes de ser incluído na Constituição. A medida já passou pela aprovação da Central dos Fundadores e aguarda a sua oficialização, que será então incluída na Constituição. Essa iniciativa tem sido simplesmente e muito amplamente debatida e é um passo importante para o fortalecimento do sistema de saúde do Bloxburg Brasil. Leonardo Caprese, eu volto com você. Obrigado, João Alberto. Outra questão interna que tem gerado preocupação é o aumento das tensões entre os ministros do recém-formado governo de Guilherme Bolsonaro. O governo, que começou no dia 3 de agosto, enfrenta uma crise interna severa. O presidente e os ministros estão em uma confusão entre os mesmos que gerou no afastamento de Bruninho, também mais conhecido como Pijama Blots. Mais detalhes sobre essa crise serão trazidos por João Alberto, direto do Palácio do Planalto. Olá novamente, Leonardo. O clima no governo federal é realmente tenso. Os conflitos internos entre os ministros têm criado um ambiente de incerteza. E uma das conversas vazadas, Bruninho, conhecido nas redes sociais como Pijama Blots, moveu o conflito para a Justiça do Bloxburg Brasil. De acordo com os dados da Central dos Fundadores, Bruninho iniciou uma ação legal contra o presidente, acusando-o de calúnia e injúria. Ainda que o processo não tenha começado oficialmente, é especulado que Guilherme Bolsonaro contra-ataque, processando também Bruninho. As causas desse possível processo secundário ainda não estão disponíveis ao público. Leonardo, é com você. Muito bem, e outras notícias, a usina nuclear de Angra, construída para fornecer energia ao Bloxburg Brasil, está quase pronta. A inauguração da usina, que é financiada 100% por capital privado do grupo Games Demais, contará com a presença de membros do governo federal. Apesar de ainda não se saber exatamente quais membros irão participar da inauguração, Leôncio Bonaparte, ex-ministro da Economia, confirmou que estaria presente. Mas a situação no Ministério da Economia também se encontra estável, com uma disputa entre Mafisa Schultz e o próprio Bonaparte pelo cargo. Para finalizar, vamos até Niterói, onde Gabriel dos Santos está acompanhando a reforma no Museu de Arte Contemporânea. A estrutura do museu estava em estado deplorável.
O que motivou a sua intervenção? Gabriel, o que você pode nos contar mais sobre essa reforma? Boa tarde, Leonardo. A reforma no Museu de Arte Contemporânea de Niterói está em pleno andamento, com a estrutura externa sendo totalmente refeita devido à falta de manutenção. É até importante notar que o museu há algum tempo não expõe obras contemporâneas, mas sim parte da história do país. Essas obras então serão transferidas para um novo museu chamado Viva a Independência, que está em fase inicial de construção e é totalmente financiado pelo governo federal. A localização do novo museu ainda não foi revelada, mas é aguardada com grande expectativa. Leonardo, é com você. Muito bem, e essas foram as principais notícias de hoje. Agradecemos a sua audiência e continue acompanhando o Repórter Brasil para as últimas notícias sobre o que acontece no Bloxburg Brasil e no mundo. Até a próxima!